Demais, sim. Olá, pessoal! Bem-vindos a outro episódio de Histórias de Mudança. A Access Consciousness está montando essas entrevistas neste mês para convidar possibilidade através do uso de ferramentas de Access e as barras de Access e o efeito que elas podem ter naqueles que estão lidando com saúde mental. Eu nem quero chamar de problemas, eu quero chamar de conscientizações. Mucho conscientizações que são bastardizadas por esta realidade em problemas de saúde mental. E se você não tivesse um problema? E se você soubesse que você não está sozinho a olhar para isso? Hoje eu tenho uma amiga muito querida, Abby Power. Ela é quiropata lá no Maine, nos Estados Unidos, e ela é muito brilhante. Vocês verão em breve, e ela compartilhará conosco sua jornada e como as ferramentas de Access contribuíram com ela tendo mais facilidade em sua vida e como, na verdade, começou a desmembrar a solidez dessas questões de saúde mental, e eu estou usando os dedos aqui, aspas, para não ter que estar sob o efeito do mundo que ela estava ciente de. Então, Abby, você gostaria de se apresentar e dizer oi? Oi, eu estou feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite, Sarah. Eu estou muito feliz que você está aqui também. Eu recebi tanto de você, do seu brilhantismo, e eu quero beijar você todas nas bochechas. Então, você vai dizer como foi crescer como você? Claro, Seb. Eu não sei que eu cresci como eu, certo? Ok, Jussara. Então, para começar, eu acho que para as pessoas assistindo, que podem ter sido atraídas para isso, eu não pertencia desde o primeiro dia na família na qual nasci. E então, eu diria que qualquer consciência, eu era uma criança super consciente. Um X-Men, entidades, empata, todas as coisas. E algoritmo interrompido de magnitude. Vamos dizer que eu não era apreciada por isso na minha família de origem. Então, eu acho que realmente bem cedo, sabe? Isso foi extraído de mim, literalmente e figurativamente. Meus pais, eu acho que eles acharam que eu era o bebê âncora para salvar o casamento e não funcionou. Então, eu também tive que ser uma criança do divórcio. E a casa na qual eu fui colocada com a minha mãe e meu padrasto, sabe, foi de mal a pior. Tinha alcoolismo, tinha abuso, com frequência eu era o bode expiatório, uma vergonha. Eu era provocada, sofria bullying pela minha própria família. Então, com certeza, eu era ovelha negra no grau que aos 14 anos eu saí de casa. E eu diria que eu me eduquei para crescer, eu não fui mendiga naquela época, eu tinha roupa, eu fui alimentada, eu tinha comida, eu sobrevivi. E uma das coisas que eu adoraria que você levasse conscienciação para as pessoas, enquanto falamos com a Abby, é o fato de que a sua história não te define. Então ela pode falar sobre essas coisas com uma leveza e a gente pode olhar para isso e falar, sim, nós chegaremos no momento em que eu fui mendiga, mas isso para usar as ferramentas para tirar toda a significância e a vitimização e o peso de ser a sua história. Então, e se vocês ouvindo isso, todos os lugares que vocês estão sendo as suas histórias, vocês estariam dispostos a fazer um buraquinho ali, fazer uma pergunta, e se na verdade sou eu? Eu estou sendo a minha história porque, bem, a sua história pode contribuir com tantas pessoas, tantos de nós. Entramos nos papéis com as nossas falas de como a gente tem que se apresentar no mundo e a gente simplesmente perpetua muitas das questões que começamos a ter com os nossos pensamentos negativos que dominam nossas vidas. Então, muito obrigada por ser essa leveza e esse espaço, estar disposta a olhar a partir de um lugar diferente, usando as ferramentas que contribuíram com você. Então, me leva? E aí, o que aconteceu? Como eu disse, eu que me cresci, eu voltei para casa depois da faculdade. Uma das coisas que eu quero dizer sobre crescer da forma que eu cresci foi
de muito nova, eu estou ciente do peso, certo? Então, eu meio que empacotei tudo e levei comigo. Não é como se eu deixei isso para trás, mas, sabe, mais tarde as ferramentas me deixou soltar muito da vitimização, do peso e tudo isso, mas eu acho que eu enfiei tudo isso em algum lugar e fui levando a minha vida. Eu não olhei muito para isso enquanto nova, mas uma das coisas que eu estou ciente que eu carreguei comigo foi uma verdadeira falta de alegria. Sabe, eu realmente não acho que eu sabia o que era essa falta de alegria, que é igual a depressão, certo? Então, eu tinha minha vida, minha diversão, meus amigos, fui para a faculdade, tivemos ótimos anos, definitivamente. Mas tinha algo por baixo que estava comigo ainda. E estava comigo quando eu comecei a namorar e escolher relacionamentos. Ela faz o joinha ao contrário. Eu não sei se eu estou me adiantando para o jargão, mas uma das coisas que a Access me presenteou foi a conscientização que eu estava escolhendo o tempo todo, certo? Então, escolha, cria conscientização, eu escolhi a família na qual nasci, eu escolhi sair, o que essa garota de 14 anos sabia que teria estado disponível para ela, que ela tinha que sair, criar a vida, que poderia não acontecer por outros 40 anos, mas eu sou muito grata por ela. E daí eu comecei a mergulhar no mundo dos relacionamentos, eu tinha mais trauma e drama, com certeza. Você começou a perceber que você chama de depressão quando? Sim, eu acho que assim como um peixe nadando em água poluída, eu não conhecia nada diferente disso. Realmente estava ao meu redor e eu achei que aquilo era a forma de todo mundo funcionar. Eu não conhecia nada diferente, então eu nem podia olhar para isso e nomear como depressão. Eu simplesmente tinha um ritmo, sabe, para baixo, uma vibração meio. Pode falar, Sarah. As pessoas na minha vida diziam que eu era divertida, vivaz e tudo isso, mas por dentro eu era isso simplesmente. E eu sabia que naquela época eu não sabia que havia uma possibilidade. Como? Não, tipo, não uma merda, mas você estaria disposta a falar para as pessoas o nome bonitinho que você. Porque tem essa leveza e adoraria falar disso. Bem, que eu identifico uma pessoa funcional suicida, é isso? Pessoa altamente funcional suicida. Que é uma forma interessante de olhar para isso, porque mostra que você ainda pode criar sua vida e estar tão ciente de todos esses pensamentos, sentimentos, emoções de pessoas ao seu redor e quanto tempo você passou vivendo e comprando isso como seu, como real e verdadeiro. Então, você me leva para isso quando você começa a perceber esses pensamentos e começa a olhar para os pensamentos suicidas que estavam vindo. Claro. Bem, como eu disse, eu acho que tinha um ruído, uma estática o tempo todo que eu nem reconhecia ou diferenciava de mim, eu simplesmente supus que era meu. Eu diria que as coisas ficaram realmente intensas aos 30 e poucos anos. Eu fiz algumas escolhas super interessantes. Para resumir, me deixaram. Eu fui expulsa da clínica que eu comecei, dada uma série de eventos. Eu estava num relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo tinha tanto gaslight, sabe? Sem tornar isso muito sólido, uma das marcas do abuso no relacionamento é o gaslight. E o abusador te isolar dos amigos, familiares, que podem ver as coisas de forma diferente e sem lar. Eu estava sem lar, livre de lar. Então, eu não quero minimizar como a luta das pessoas lá fora, como mendigo. Eu sempre tive um teto na minha cabeça, mas eu
estava morando em sofás aleatórios, eu não tinha um trabalho, eu tinha um relacionamento, eu tinha um problema sério de saúde, que provavelmente não é uma surpresa, que estava criando dores todos os dias. Eu estava num lugar onde eu não tinha nada, eu estava com dor constante, eu não via uma saída, então eu tinha um plano para acabar com isso, ou seja, acabar comigo. Você me leva até lá? Você me leva até lá? Disse Sarah. E Abby disse, claro. Então, sim, não tenho certeza. Você pode fazer uma pergunta? Antes de começarmos e entrar online, você disse, sabe de uma coisa? Vamos lá, estou disposta a ir onde você quer ir. Então, quando você começa a olhar para fazer um plano para acabar, quão longe você foi? Sim, eu tinha um plano que seria uma overdose, e eu tinha os comprimidos para fazer isso, e basicamente estava com uma semana de distância, eu diria, de fazer isso. Eu estava estranhamente calma, e eu acho que isso vem com ter tomado a decisão, que eu diferenciaria de uma escolha. Sabe, eu sabia que tinha um fim à vista. Eu não conseguia ver nada além do profundo sofrimento que eu estava para saber que aquilo iria acabar e seria finito. Então, era muito calmante e era um alívio. Não sei como aconteceu. Eu estava conversando com um amigo um dia e ela morava do outro lado do país. Por qualquer razão que fosse, até esse dia eu sou muito grata, mas de alguma forma eu pude confiar nela e contar o sofrimento que eu estava passando e que eu tinha aquele plano em mente. O que ela foi para você nessa conversa? Primeiro, e além de tudo, ela foi espaço. Não tinha nenhuma quantia, não tinha nenhum lugar no mundo dela que nenhum tipo de julgamento, sabe? Que eu era ruim, que eu era fraca, que eu era errada, que eu era burra. Ela não tentou me convencer a sair dessa, ela não tentou me convencer de que os meus sentimentos, porque era isso que eram naquele momento, eram errados. Literalmente, ela estava lá. E uma presença e um espaço que começou a abrir um espaço para mim. Sabe, é um pouco como abrir uma janela depois de um inverno longo e frio. A sala não mudou necessariamente, mas de repente havia ar e um lugar para ir e algo mais para se olhar. Você quer que eu continue? Claro, mas... Disse Sarah. A sua escolha é porque você confiou nela, então obviamente havia algum segredo quando um pensamento suicida vem, que as pessoas, algumas coisas que elas decidiram que tem que esconder, e é por isso que com frequência suicidas nos tiram um susto, porque as pessoas não compartilham o que elas estão passando com facilidade. Por causa de todas as coisas que você mencionou que ela não fez com você, você pode compartilhar conosco o que você sente que é possível ali quando escolhemos não ter que esconder isso? Sim, sou muito grata por essa pergunta. Esta realidade tem alguns pontos de vista realmente fortes sobre o suicídio, começando com culpa, censura, sabe? Mesmo que você olhe para algumas religiões estruturadas, é um pecado. Você não pode ser enterrada em terreno sagrado, você não vai para o céu se você se matar. E eu acho que as pessoas ao seu redor podem tender a pensar que elas fizeram algo errado, então elas têm que negar, esconder. Por outro lado, tornar isso leve também, certo? Então, sobreviventes de abuso sexual falaram sobre isso. E por que eles não procuram a polícia? Porque ninguém acredita neles. Ou porque eles fazem uma piada, ou tornam isso leve e fica melhor. Não é tão ruim assim. Tem pessoas piores do que você. Tudo isso pode ser verdade.
Nada disso eu vejo que seja realmente útil nesse momento. Então, é difícil falar sobre, porque é difícil falar sobre. Não há lugar para levar isso, com todos os pontos de vista. E nessa realidade eu quero realmente ficar clara. Ei, não é nada demais, vai lá, pula, sabe? Mas tem uma forma de ser um espaço que, na verdade, convida a pessoa que está tendo a experiência a ter um pouquinho de distância, onde ela pode de fato olhar para isso e começar a desmembrar, ao invés de procurar esconder e abafar tudo, e onde você vai. Para muitas pessoas, isso força a ação delas. Então, com isso, o que você compartilhou comigo é que o espaço que essa amiga te permitiu afastar, ou desmembrar isso e te deu a escolha de viver. Você pode falar sobre isso? É como se você estivesse escolhendo isso porque você comprou que não havia outra escolha. E ela, sendo algo para você, permitiu que você desse um passo atrás e te ofereceu uma possibilidade diferente. Bem, foi mais um presente do que isso. Então, meu mundo tinha ficado tão pequeno, sabe? Todas essas possibilidades se encolheram para esse único ponto singular que era a única escolha. Realmente não tinha saída. E a única coisa que estava me desacelerando era um pequeno medo de que eu não queria morrer sozinha. E era a única coisa de fazer mesmo isso. E eu disse isso para ela e ela disse: bem, eu irei. Eu estarei lá. Uau, disse Sarah. Não é? Nossa, quanta gratidão. Podemos ter um momento. Quão corajoso foi isso? E quão gentil, eu sei que parece estranho. Mas ela não vinha para me parar, ela não vinha para me convencer. Literalmente, ela falou: se isso é o que está pegando, que vai te dar facilidade com isso, com essa escolha que você está fazendo, eu estarei lá, eu irei, e você não vai ter que morrer sozinha. Se isso é aquilo que eu posso te dar, a única coisa que eu posso te dar. E o que isso fez naquele momento? Me deu a liberdade para escolher algo diferente. A disposição em, de fato, me empoderar a tomar essa escolha, fazer essa escolha, que somente era minha para ser feita, de repente, fui de um ponto de não escolha para duas escolhas. Uau, de fato eu posso fazer isso. Certo? Aquilo que estava me parando não está me parando e agora eu posso fazer isso? Ou eu não tenho que fazer isso, mas eu fui de um ponto a outro. E esse é o começo da escolha. E naquele momento, eu vi que eu podia escolher algo diferente. E ao escolher algo diferente, começaria a criar minha vida novamente, pois eu teria que continuar escolhendo. Certo? Eu não poderia simplesmente escolher e falar, ok, eu vou escolher viver, legal. E agora eu escolho viver, tá bom, ok. Agora é melhor eu arrumar um trabalho, sair, sabe, ter um lugar para viver. Como eu vou recuperar de todas essas experiências que eu tive e onde estão as minhas pessoas? Essas escolhas foram de 2 para 4, para 8, 16, sabe? E aqui estou eu todos esses anos depois. Então, quando você correu suas barras pela primeira vez? Sim, eu adoraria dar crédito para a Access de tudo isso, mas eu fui correr minhas barras há muito tempo depois, em 2015. E o que eu quero dizer é que eu fui, criei minha vida e consegui o emprego, consegui o homem, consegui a criança, consegui o dinheiro, o carro, a casa. Então, tinha isso. E aquela água suja era onde eu estava nadando ainda. Então, eu tinha todas as coisas, eu não me matei, mas eu ainda não tinha alegria, eu nem sabia o que era isso. E foi aí que eu vivi muito tempo com isso, com altos e baixos, sabe? Quebrando tudo. Mas na escala de 0 a 10, 10 sendo alegria exuberante de viver e uma aventura,
Minha base era como um 3, 4, que era um ótimo dia, um 3 ou 4. E eu vivi dessa forma tempo suficiente que, bem antes de encontrar as barras, eu tinha feito o meu check-up anual com o médico. Eu falei, tá, tio, eu desisto, me dá umas drogas aí, uns remedinhos. Eu não consigo viver assim mais, eu não tô feliz. Eu consigo, mas de que adianta? E eu peguei a receita de antidepressivo e ansiolítico e eu a vi numa sexta-feira, corri minhas barras na terça e eu nunca tomei os remédios. Isso é maravilhoso de Sara. Sim, foi maravilhoso de saber. E eu quero dizer que enquanto estava tendo as barras corridas, o tempo todo eu estava deitada pensando, bem, isso é um desperdício de $80. Então, para todo mundo que não sente nada, que não entende, que está procurando o grande momento, oh meu Deus, quanto tempo vai levar isso? Eu nunca verei essa mulher de novo. E eu não sei, as coisas começaram a se abrir, desenrolar, tinha um espaço que eu não conhecia, e daí eu continuei voltando, mas não aconteceu na maca. Obrigada por isso, por essa piada, porque definitivamente, sabe, foi bem semelhante à minha primeira experiência com barras. Dan correu minhas barras, depois que ele encontrou, ele falou, eu achei essa coisa nova. Ele veio dizer, eu me lembro de apagar e dormir bem, mas depois disso eu falei, e daí? E agora eu nem consigo imaginar uma vida sem isso. Então eu vou pular aqui rapidinho, tão rápido quanto eu posso, para uma chamada telefônica que eu recebi de você ano passado. Então, minha querida amiga Abby, nós criamos juntos e ela mandou uma mensagem e foi meio que um pedido de SOS, sabe? Colocando o sinal do Batman no céu, falando, me ajuda. Então, eu entrei no telefone com ela e falei, o que está acontecendo? Ela falou, Sara, eu estou fazendo Access há 10 anos agora e eu achei que eu estava fazendo para limpar todos esses pensamentos suicidas e eles estão de volta. Eu estou fazendo isso, estou fazendo um trabalho, estou fazendo as coisas, o que está acontecendo, porque está muito intenso hoje. E, sabe, eu estou olhando no suicídio novamente, eu não penso nisso há tanto tempo. Então, primeiro de tudo, Doce, podemos reconhecer que você se tornou mais consciente, não menos consciente depois de Access Consciousness. E daí a minha história favorita de todos os tempos, e eu disse, minha amiga Abby, você percebe que hoje é o Dia Nacional da Conscientização ao Suicídio? E daí a gente riu, a gente riu, a gente riu. Você pode me falar o que estava acontecendo e como foi da sua perspectiva? Claro, diz Abby. Então, a gente começou essa conversa com eu me identificando como uma pessoa suicida altamente funcional, que literalmente era o que era. Eu tinha tido a minha experiência, tinha criado minha vida, podia passar dos remédios, começar a comer minhas barras. A propósito, todos os dias, ainda funcionando com pensamentos suicidas na minha cabeça, certo? Então, aquilo era uma coisa para mim, e eu assumi, eu supus que era meu, mas é como ser um alcoólatra, um viciado, onde aquele convite está lá, mas você não escolhe necessariamente. E também disposto a reconhecer, caraca, eu tenho vontade de matar hoje, ok, tá? Isso é isso que a gente vai fazer? Você vai levar a sério? Provavelmente não, vamos trabalhar. Mas, sabe, isso é altamente funcional, que eu estou ciente disso o tempo todo, estou ciente das energias, eu estou ciente de tudo isso, mas eu continuo escolhendo a minha vida. Então, eu estou fazendo isso há uma década. Quando eu te liguei pedindo SOS, eu estava tão afundada e eu nem sabia de onde estava vindo. E eu acordei tão pronta para me matar. Eu ia dizer me matar novamente, mas isso não funciona. Aquele sentimento lá atrás foi a mesma sensação. E não tem sido um problema, uma dificuldade, é como, sabe, se você cheira café de manhã, eu cheiro o suicídio de manhã, eu não tenho que beber e eu sigo com o dia. Mas neste dia, simplesmente, eu estava envolvida nisso.
Foi tão pesado, eu tinha tanta certeza de que era meu, e eu não entendia porque estava lá, porque eu estou olhando ao meu redor, não há problema, tudo está bem. E sim, sabe, eu estava afundada e eu estava muito irritada, porque que diabos Axis? Sabe? Ei, eu estou trabalhando pra caramba para criar essas mudanças e nada está mudando. E exceto a minha conscientização. E acontece que eu nem sabia que existia o dia da conscientização do suicídio. Não estava na minha realidade, eu não tinha que lembrar, sim, é isso. Eu nem sabia, certo? Então você vem e diz sim, sabe? Você acha que está mais ciente ou menos ciente? Você poderia estar ciente de todas as conversas no mundo todo e todas as pessoas? E eu falei, ah, sim, entendi, não é meu. Super ciente, não é meu. Eu diria, de Sarah, sabe, eu gostaria de reconhecer que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos, que é uma das ferramentas que você tem Access Consciousness, é começar a reconhecer isso. Então, mesmo que a Abby possa acordar com a conscientização de pensamento suicida, que 90% deles ainda não são delas, ela só tem essa hiperconscienciação. E agora nesta vida de todas as outras pessoas que na verdade estão olhando para isso todos os dias e no mundo dela, sabe, a ferramenta de a quem pertence isso começa a desmembrar isso enquanto você não tem que comprar esses pensamentos, sentimentos e emoções, ou os pensamentos, sentimentos e emoções que você está ciente de, como se eles pertencessem a você. E essa ferramenta, o que é legal, que presente eu posso ser em receber isso, porque é isso que eu pensei, eu não sei se com você, Abby, mas a conscientização de alguém ter recebido os seus pensamentos suicidas e o seu plano, na verdade, possivelmente é o presente que você pode ser para outros ao perceber e ter a disposição em receber isso. Então, pode haver uma capacidade que você é para mudar isso. Maravilhoso, você nunca disse dessa forma, diz Abby. Sim, sim. É como se houvesse uma ativação de algo, algo que é requerido, e daí você é isso ao filtrar através de você, o quanto você está mudando para aqueles que você está percebendo, pescando, e sendo o efeito disso. Então, me diga agora, como é a vida agora? Com que frequência você corre suas barras? Me diga como você usa as ferramentas na vida diária agora. A vida está ótima, está ficando melhor a cada dia. Eu diria que eu corro minhas barras à medida do que é requerido. Quando eu comecei, eu corria muito, muito, muito. E, sabe, eu achava que havia um pacotão de pontos de vista e energia eletromagnética e simplesmente sabe tudo de muitos e muitos anos. Então, eu fiz algumas vezes por semana, por alguns anos, e então, à medida que comecei a ir para mais e mais classes, usar as ferramentas com mais frequência, fazer SOP, receber ESB e esse tipo de coisa, as barras, eu recebo tanto quanto necessário, eu diria, provavelmente 1 ou 2 vezes por mês, e eu tenho um saber que é isso que é requerido. As ferramentas eu uso constantemente. As ferramentas, sabe, meio que gosto quando você está aprendendo com dirigir com câmbio manual, então você tem que pensar muito. E tá bom, que ferramenta eu posso usar aqui? Sabe? Ou uma semana de a quem pertence isso, a propósito, isso pode ser muito útil. Mas você tem que pensar, tá bom, ok. Primeira, segunda, ponto morto, e daí se torna sua segunda natureza. Então, tem fala sobre se tornar as ferramentas, certo? Tem fazer as ferramentas, tem pensar as ferramentas e tem ser as ferramentas. Eu diria que, sabe, eu respiro, eu pisco, eu uso as ferramentas. Elas são parte da minha vida, momento a momento, simplesmente. Eu quero dizer, eu tenho
O maior presente e honra de estar no seu time e poder criar com você, Sarah. E você é isso para mim, você é esse espaço, você é uma ferramenta ambulante e às vezes é uma conversa, uma facilitação e às vezes é só uma conscientização. Ei, deixa eu me conectar aqui, fazer um algoritmo interrompido, deixa eu me conectar com a energia da Sarah aqui e ver o que está disponível. E isso tem a capacidade de mudar as coisas. E as classes de Sendo Você realmente têm sido o presente da minha vida. Elas foram aquilo que finalmente começaram a filtrar aquela água suja e me permitiu que eu visse que eu era o peixe, não era a água suja. Que ótima analogia de Sarah. E Abby diz, e isso mudou tudo. Access tem uma pletora de possibilidades para a gente escolher a partir de com as ferramentas, os processos, as perguntas e a facilidade que tudo é, se você está disposto a ter a facilidade. Eu era alguém que via as coisas muito, muito difíceis, então eu tinha que tornar toda a ferramenta que eu recebia como a ferramenta mais difícil que eu poderia receber para que me fizesse trabalhar. E à medida que eu mudei minha realidade também, oh meu Deus, isso é fácil pra caramba, todos nós deveríamos ser felizes e ter essa alegria exuberante em nossas vidas. Uma das minhas perguntas favoritas de todas é, e se você pudesse acordar todos os dias com um entusiasmo louco por estar vivo? E eu sou muito grata por poder criar com você, por conhecer você, e também eu conecto em você e recebo, e isso me traz nós chamamos a série de Você Não Está Sozinho também. Se você está se sentindo sozinho por aí, por favor, saiba que existem possibilidades e você só tem que escolhê-las. As barras de Access é uma dessas possibilidades. Nós temos classes no mundo todo, em muitas línguas diferentes, países diferentes, toneladas de facilitadores que estão aqui para contribuir com você, realmente tendo você e a facilidade e a alegria que a vida tem para oferecer. Obrigada, Abby, por estar aqui comigo. Eu te amo muito. E eu também te amo, Abby. E antes de você ir, de Sarah, que convite todos nós podemos ser para as pessoas aparecer com que aquilo que elas estão cientes e elas acham que é um problema, uma definição delas mesmas, que a gente sendo o espaço de receber para as pessoas que estão experienciando esse tipo de pensamentos? O que poderíamos mudar e desbloquear no planeta com saúde mental? Então, eu vejo vocês em breve, tem mais episódios. Eu não conheço o calendário, mas você pode ir para os links em algum lugar onde eles estão nesta postagem e nós te veremos lá. Tchau, Abby. Tchau, te amo. Amo você também.